Boa noite a todos, boa noite pessoal que está em casa. Bem-vindos mais uma vez para o nosso estudo. E antes de começar o nosso estudo, como sempre, a gente harmoniza, né, os nossos pensamentos, as nossas emoções, através da respiração tranquila, sentados confortavelmente, fechando os nossos olhos e recebendo da espiritualidade a paz, a harmonia que todos nós necessitamos, que todos nós temos, e esquecemos que a paz está dentro de nós, mas a espiritualidade ajuda que a gente desenvolva essa paz, essa harmonia. E a gente consegue através da prece. E é nesse momento, ouvindo e sentindo a prece, que também a gente sente essa paz e essa harmonia que Jesus nos deixou. Seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim. Vela por mim, que seja feito assim. O alimento desse dia, dai-nos agora e sempre. Perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci. Que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Então a gente dá continuidade ao nosso estudo. Hoje, capítulo 17, rogativa singular. Então, o Dimas, enquanto ele se restaurava bem lentamente lá na casa transitória, o Fábio, ao contrário, se recuperava
com mais rapidez. E se via, todo mundo percebia a diferença entre um e o outro. Então, eles dois estavam na casa transitória e amparados por todo o pessoal do Instituto e da equipe, né, que era chefiada pelo Jerônimo, o André, a Luciana e o Hipólito. E, ao mesmo tempo, eles também gerenciavam, né, acompanhavam o estado do Cavalcante, que seria o próximo que eles iriam acompanhar a desencarnação. E o estado do organismo dele estava piorando a cada dia. E o Dimas, lá na casa transitória, vendo a evolução do Fábio, o Fábio cada vez mais evoluindo, né, na recuperação, criava um novo ânimo, né, estava mais animado para se recuperar, então ele estava reagindo melhor ao tratamento que ele recebia. Mesmo assim, mas ele recuperando, né, a serenidade dele, porque ele era, uma das características do Dimas era a serenidade. E com a família ainda terrena, sentindo falta dele, se lamentando, ele sentia aquela vibração e desestabilizava. Mas estava no caminho certo da recuperação. O Fábio, o espírito dele, cada vez mais iluminado e feliz, e percebia que novos horizontes se abriam para ele, né, para o espírito dele, para aquele espírito sensível e bondoso. E ele se aventurava, se interessava pelos estudos do que aconteciam na casa. Ele tinha permissão para andar pelos parques, então ele tinha ânimo e ele estava muito feliz de estar tendo aquela oportunidade. Esse despertar do Fábio, essas atitudes que ele tinha, essa boa vontade, chamavam a atenção, né, das pessoas, e principalmente do Jerônimo. Aí o Jerônimo falou, ele merece uma visita. Então o Jerônimo traz a Mercedes, a mulher do Fábio, para conversarem, para terem uma visita rápida. Boa noite. Desculpem. Deixa eu voltar só um pouquinho no Dimas. Vocês observam que o Dimas foi um bom trabalhador. Não estava pronto, como nós também não estamos, mas era uma pessoa que já tinha alcançado o entendimento com a vida maior. Então, princípios como reencarnação, o que a doutrina espírita nos ensina, ele já conhecia. A questão foram os apelos vibracionais associados ao débito do passado com a negligência familiar. Então, por ter vibrado na negligência familiar, agora esse apelo, quando ele sente os pensamentos dos familiares, desequilibra um pouco. Então, olha só, é a tarefa, virou uma prova. Por isso que provas e expiações não são quando só estamos encarnados. É uma continuidade. Virou um trabalho para ele. Ele aprender a receber as vibrações dos familiares de uma maneira que ele consiga se reequilibrar. Com a ajuda, né, porque ele está em tratamento, mas ele vai ter que aprender a absorver e devolver aquilo sem se perturbar, né? Diferente do Fábio. O interessante, sempre interessante, e a gente vai bater um pouco nessa tecla, a preparação da morte. O Fábio se preparou para a morte. O Dimas viveu bem, trabalhou, foi valoroso, né? Mas ele não se preparou tão bem assim para a morte.
o depois, como deixaria a família, como seria o amanhã. Fábio não, né? E justamente por entender, ele teve muita ajuda na própria argumentação. A fala dele, nos momentos da passagem, foram muito lúcidos, né? Mas agora ele encontra a Mercedes. A Bianca segue a narrativa. Então dava para ver a emoção da Mercedes encontrando com o Fábio, e ela se ajoelha quando se vê diante dele, e ele abraça com ternura, e eles conversam. E ele quer saber dos filhos, né, dos filhinhos. E aí eles falam sobre tudo que está acontecendo. Ela explica que ela já arrumou um emprego, que as dificuldades não são tão grandes, né? Que tudo vai... Ela tranquiliza o Fábio, e ele também vai fortalecendo a Mercedes na fé dele, né? E na fé que ela também tem. Então o Fábio fala que acredita que não vale a pena sofrer de algum modo para conseguir tão sagrado patrimônio. Nossos filhos crescerão depressa, as lutas serão breves, as situações carnais transitórias. Não desanime. A providência jamais empobrece e nos enriquecerá de bênçãos. Aí ele mostra para ela que ele está feliz, ele fala que ele está bem, e que, quem sabe, depois que ele se recuperar, ele vai poder auxiliar a família, né, energeticamente, né, espiritualmente. E que, quem sabe também, quando ele for para a colônia, ele poderá ali construir um ninho que, quando chegar a vez dela desencarnar, os dois continuarão a construir a vida deles na espiritualidade juntos. Às vezes, quando a gente encontra um casal aqui na Terra e um dos parceiros desencarna, aí o outro, dá alguns meses, já encontra um novo relacionamento, a gente fala, nossa, já? Né? A gente não faz isso? Nossa, nem esfriou no caixão. Nosso julgamento, às vezes, é muito maldoso, né? Você vê que na leitura, ele preparou, ele falou, mesmo que você tenha um companheiro, é importante para a trajetória, a vida lá fora é difícil, ele preparou, até no desprendimento, dando aval para que, se ela encontrasse um outro parceiro, que tudo bem, que o amor que eles têm é acima da matéria. Mas quando eles se encontram no lado espiritual, e ela começa contando um pouco das novidades, ele estremece também. Não é que ele não entenda, é que às vezes o viver é diferente do saber, né? E naquele momento ele tem que se estabelecer, ele tem que se resguardar. Então vem a pergunta, qual é o tempo? Tem tempo para o luto? Quanto tempo? E de nossa parte, se não acontecer com a gente, com o nosso parceiro, com a nossa parceira, mas quando a gente presenciar alguém, que a gente mantenha o respeito, né? Que a gente tome muito cuidado com esse lado amargo da vida. Olha, que cara de pau. Olha, mas essa mulher é muito vulgar. Coisas assim do julgamento, porque ninguém sabe da dor de cada um. Ninguém sabe o que cada um carrega no peito. E por que tomou decisões, né? O legal dessa leitura, tão humana, tão dia a dia, que tem tudo a ver com aquilo que a gente passa também, né? Aí ele continua falando para ela que esse lugar, que talvez eles construam, né, um lar, ele ouviu falar que é muito bonito, que tem flores, pássaros, que é um lugar deslumbrante, de muita paz e harmonia. Aí o André, para variar, sempre cheio de interrogação, pensa assim, né? Poxa, se o Fábio, que parece que tem tantos amigos no nosso núcleo de serviço,
como é que ele... É sinal que ele já viveu lá na colônia em outro tempo, né? E aí ele fica assim, falando, ouvir falar, ele não lembra do que ele já viveu. Aí o Jerônimo já captura todo o pensamento do André e responde: a morte não faz milagres. Retornar lembranças é também serviço gradual, como qualquer outro que envolva atividades divinas da natureza. E aí André fica quietinho. Boa noite. Se não tiver nexo o que eu vou perguntar, me desculpe. Mas o André Luiz também parece que nunca passou por essa experiência. Ele pergunta tudo e algumas coisas são rudimentares. E a resposta de um desencarnado sempre encontra alguém desencarnado que responde. Eu consigo entender que a morte não faz milagre. Mas parece que esse véu que cobre o entendimento do encarnado, parece que persiste também no desencarnado. A única vez que eu vi referência a esse respeito foi na obra Memórias de um Suicida, em que em determinado momento eles são colocados num aparelho para entenderem exatamente o que eles eram no passado. E eles conseguem rememorar, essa memória é resgatada, e acho que você vai esclarecer que deve estar no perispírito em alguma gaveta, porque eles conseguem, as últimas reencarnações são acessadas e é muito chocante, porque eles conseguem ver que eles não são bons, eles têm débitos terríveis desde épocas passadas. Mas o André Luiz também, quando ele vai para o nosso lar, ele não tinha lembrança nenhuma, e parece que ele está num grau talvez de entendimento maior que o Dimas, maior que o Fábio, mas ele também faz perguntas que os outros também vão fazer. Eu fico tentando entender, e parece que nem o mínimo de informações o André Luiz tem. Quando a gente começou a estudar mesmo, vamos pensar que essas informações começaram a chegar com mais detalhamento com a mediunidade do Chico. Não foi só ele, nós tivemos outros médiuns importantes, né, que narraram acontecimentos, trouxeram romances espíritas. Mas aqui o André Luiz é quase um repórter, um mensageiro dos dois planos. E, primeiro, ele precisa se colocar como um aprendiz. Muitas vezes ele faz perguntas assim simples. Por quê? Porque ele sabe que a gente faria. Olha a humildade. Se colocar, às vezes, como um tolo, né? Às vezes são perguntas, como você falou, muito simples, até bastante óbvias, mas que ele coloca ali. Naquela época, ele não teve nenhum preparo, nenhuma literatura, nenhuma orientação. Foi descortinando o conhecimento dele conforme ele foi praticando. Então, ele foi vendo na prática. E, olha só, as questões de memória não são tão simples assim. Não são tão simples. Nós não recuperamos a memória porque estamos lá. E não é ainda positivo. Porque é exatamente isso, nós temos erros terríveis. Não é errinho, não é uma escorregada. Às vezes a gente vai se deparar com aquele filho difícil que a gente perceber que a gente foi o agente onde ele se prostituiu. Nós vamos ver que nós fomos os responsáveis pelo sofrimento, pela dor, né? E a gente vai se deparar com aquele que me machucou, que eu machuquei. Então, de pronto, toda a memória, ela traz uma memória energética também muito pesada. Esses aparelhos que existem na espiritualidade, que hoje devem estar muito mais aperfeiçoados, eles vão ajudando a lidar com o magnetismo da memória, não é só com o fato da memória. Das cargas vibratórias que nós temos no perispírito, que é no chamado corpo mental, associando as reminiscências do corpo causal. Corpo mental é a estrutura que mantém a nossa lucidez. É um aparelho, não é um aparelho de matéria, né? A gente dá nome de corpo para dar uma noção de instrumento. O corpo causal é a elaboração de cada reencarnação.
O corpo causal, como diz o próprio André Luiz, é a roupa suja. É o planejamento para aquela reencarnação diante das provas assumidas. Então é aquilo que eu preciso expurgar. Doenças, acidentes, limitações. Então essas memórias ainda estão, só que impressas de forma dolorosa. E a gente já vem estudando que a dor desagrega. O excesso de dor nos perturba. Recebe uma boa notícia dessa. Pega uma informação pesada, a gente fica em choque. Só que a gente está no corpo. E o corpo é um mata-borrão. Lembra o mata-borrão? Tirar o excesso da tinta da antiguidade, da antiga antiguidade, né? Calma, né? Então a pessoa tirava o excesso da tinta. Então observa que o nosso corpo, ele recebe o impacto do espírito, mas ele dilui. No perispírito, quando a gente está fora do corpo, as impressões são mais vívidas. Não é assim que a gente escuta o tempo todo? Então, estar de forma sem ter um preparo moral adequado para lidar, a gente cai. Então a espiritualidade, de maneira muito didática, não permite o acesso rápido a essas memórias. A pessoa tem que ter um grau de esclarecimento e domínio de si mesmo. Então são duas coisas, né? Esclarecimento e domínio de si mesmo para acessar a memória, que é incrível. Nós temos outros livros, né? Diálogo com as Sombras, A Dama da Noite, que falam de trabalhos de desobsessão, onde usam esses aparelhos para desdobrar a memória. Fala assim, mas a Carol que me machucou, tá? É isso que você lembra. Mas aí é direcionado pelo mentor quando começou o toma lá da cá. Porque às vezes a gente fica várias reencarnações, eu faço, você me faz, eu faço, você me faz, eu faço. Não fica nesse ping-pong? Então chega o momento da hora, da verdade. Isso tem que terminar. Então é mostrado, espera, você também não foi tão bonzinho assim. É fácil você lembrar o que você sofreu, não o que você fez sofrer. E isso também é difícil para a gente. Os adultos também podem usar esse recurso para relembrar o crime, né? Com certeza. Na nossa psiquiatria é chamado de delírio. O que é o delírio? Alternância do juízo de realidade. Eu vejo uma coisa, mas eu não vejo ela como ela é. Eu vejo como eu trago uma interpretação. Então, existem muitos tipos de delírio. Delírio de grandeza, por exemplo. Uma pessoa que teve poderes no passado e hoje acha que ainda tem poder. Então, está sempre mandando nos outros, sofre qualquer contrariedade, fica melindrado. Isso é um delírio. Mas, o que a espiritualidade faz? Ela incute pensamentos intrusivos. Os pensamentos negativos, que são as intuições negativas. Intuições do quê? Do meu passado. Negativas do quê? Porque fala assim, Yara, você é um lixo mesmo, hein? Tá vendo? Ninguém te ama, ninguém te obedece, ninguém gosta de você. Então, altera de acordo com aquilo que existe dentro de mim. Né? Mas eu ainda estou em delírio, porque eu ainda não estou pronta para corrigir o que eu errei. Eu sei que eu errei, mas eu ainda não estou totalmente convencida de que eu tenho que melhorar. E é isso que dá espaço para os obsessores brincarem comigo à vontade. Né? E muitas vezes me levar a errar da mesma forma que eu venho errando ao longo da vida. Você vê que a espiritualidade, amiga, ela festeja qualquer passinho que a gente dá. A gente poderia falar, mas isso é tão pequeno. Que passinho é esse? E eles estão festejando, olha, está tendo bons resultados. Vocês estão vendo a dificuldade de fazer o bem? Né? Então, esse acesso à memória não é tão simples assim. Nós não somos como um espírito igual São Francisco de Assis. Não temos a mesma carga vibracional onde ele tem a lucidez de perceber, de sentir, de lembrar. Mesmo que o início da reencarnação dele tenha sido tumultuada, como um jovem comum, que tinha desejos carnais comuns, conflitos, né? Até que ele se depara com a realidade e o espírito dele acorda. Quer dizer o quê? Ele ultrapassa aquilo que o biológico está dizendo e ele começa a ver com o espírito. E aí ele muda a vida dele e começa a fazer a trajetória da reencarnação. Por isso que é importante a gente estudar essas histórias, né? Às vezes uma leitura de alguém que passou na Terra facilita esse entendimento. Então, só para responder, agora eu vou dar minha opinião. Acredito que André Luiz, quando ele percebeu, ele aclareou. Só que se ele se fez pequeno.
para tentar mostrar como nós pensamos. Como se fosse cada um de nós aqui, naquela experiência, vivendo aquela dificuldade, aquele... Então, eu acho que ele se fez mais humilde para passar o entendimento. Existe a possibilidade, eu escutei em algum lugar, numa dessas obras, que o Emmanuel faz a correção da obra. Pode ter um direcionamento também do encaminhamento, porque as coisas precisam chegar para nós, meros mortais, de uma maneira que a gente possa assimilar. Com certeza. Essa informação é totalmente correta mesmo. Cada vez que o André Luiz escrevia um livro, ou um texto, né, porque ele não escreveu só essas obras, ele escreveu outros textos também, aparecem em outras obras, mensagens, né? O coordenador é Emmanuel, é ele que filtra. O quanto dá para passar? Falavam que cada edição, antes de ir para a edição, cada livro era revisado pelo menos 10 vezes. Selecionar, ajustar. É aqui na matéria, mas o Emmanuel pedia para o Chico, ajusta, vamos olhar, até ter o aval. E não era só do Emmanuel. O Emmanuel cumprindo direcionamentos dos maiores, dos coordenadores da colônia, e aí o André Luiz, né, com a argumentação dele, colocava. Né? Então, e para não dar interpretações equivocadas. Né? Vejam, o livro A Gênese, um dos livros importantes da doutrina, né, do kardecismo, do Pentateuco, Allan Kardec edita, faz até a 4ª edição em vida. Depois, esses direitos autorais foram parados na mão de outra pessoa, que a esposa do Allan Kardec doou para dar continuidade à federação do trabalho. Só que por cargas d'água, essa pessoa, quando entrou a 5ª edição, ele alterou a escrita. Ele escreveu outras coisas, ele colocou outros pensamentos. Não estou falando que estão errados, mas ele adulterou de acordo com os medos. Achar que deveria colocar isso, deveria aquilo. Então, ele tomou de um direito que ele não tinha. Eu não lembro. Exato. Exatamente. Então, mas quando Kardec parte, fica uma situação meio solta. Kardec não estava lá mais para falar. E aí ele entra com algumas alterações. Olha o nosso ego. Assim nós podemos ser joguetes das sombras. Eu acho que não falou tão bem tal ideia. Eu acho que desse jeito é melhor. Eu não tenho que achar, eu tenho que estudar. Ter opinião é uma coisa complicada. Eu tenho que estudar. Qual é a relevância do meu achismo para uma obra que é grande, que vai alcançar várias pessoas? Mas o Kardec sabia que isso viria, porque ele tinha alguns acordos para que viesse a publicação, até mesmo pela esposa. Né? Mas houve também alterância, a revista espírita. Então, são coisas que nós temos que tomar muito cuidado. Então, por isso que quando veio Chico, tempos depois, esse cuidado na edição. Filtra, agora vai. Né? Então, a gente tem que ter esse critério, tá bom? De o que aquela informação serve para moldar o meu caráter para o bem. Essa é a pergunta. E não se eu estou mais certa ou mais errada. Se minha opinião é melhor que a sua, ou você... Não é essa disputa de ego, quem está mais certo. É aquele que faz o bem, aquele que procura verdadeiramente se tornar um ser humano melhor. Esse é o mais importante, né? E a Zenóbia, ela presencia aquela cena, aquele diálogo bonito dos dois, aquele carinho, aquela ternura, e pega uma flor que parece uma dália e entrega para o Fábio para o Fábio entregar para ela. E ela vai embora, né? Porque o Jerônimo já encerra a visita, fala que já está na hora dela de levá-la embora. E ela vai embora com a ajuda do André.
E quando ela acorda na casa dela, ela sente aquela, como se ela tivesse trazido a, a flor. Então é um momento muito bonito deles dois e fez bem tanto para ela como para o Fábio. Então o Jerônimo encerra a reunião deles, a visita, e o André é incumbido de ajudar a levá-la, porque por conta da emoção ela perdeu forças, né? E tudo transcorria bem no trabalho, eles se preparando para a nova empreitada, quando o Jerônimo é chamado para uma reunião nos planos superiores. E André porque o André é muito curioso, né? Então ele fica querendo saber o que aconteceu, mas aguarda o que o Jerônimo vai falar. E quando o Jerônimo volta, ele conta a novidade. A irmã Albina, que era aquela senhora protestante que cuidava de um educandário, né, foi autorizada a permanecer na crosta por mais um tempo. Por isso, a desencarnação dela foi adiada. Então, a programação mudou e, ao invés de auxílio para a desencarnação, ela vai receber o auxílio para receber forças para ficar mais um tempo na crosta. E eles deveriam fazer isso sem perda de tempo, para o organismo dela se recuperar. Então, André, sempre questionador, pergunta quem teria esse poder de oração para que influenciaria diretamente, né, a colônia espiritual dos planos superiores. E esse adiamento seria justo? Então, o Jerônimo fala para o André não se torturar, que ele vai saber de tudo no momento certo. Então, enquanto eles estavam a caminho, o Hipólito e a Luciana continuaram na casa transitória, velando pelo Fábio e pelo Dimas. E durante o caminho, o André pede para Jerônimo esclarecer algumas dúvidas que ele tinha, né? E ele fala assim: isso não deve provocar admiração, o Jerônimo que fala. Ninguém, senão Deus, detém poderes absolutos. Todos nós, no desenvolvimento das tarefas conferidas às nossas responsabilidades. O futuro pode ser calculado em linhas gerais, mas não podemos prejulgar quanto ao setor da interferência divina. O Pai efetua a organização universal com a independência ilimitada no campo da sabedoria infalível. Nós cooperamos com relativa liberdade na obra do mundo. Deus sabe enquanto nós nem imaginamos saber. Não existe, portanto, novidade propriamente dita. Aliás, é justo considerar que a desencarnação da Albina não é suscetível de ser adiada por tanto tempo, porque o organismo que a serve está gasto. E a nova resolução destina-se apenas a remediar difícil situação, de modo a trazer benefícios para muita gente. A prece, em qualquer ocasião, melhora, corrige, eleva e santifica. Mas quando se tem uma modificação de roteiro como essa, acima das circunstâncias comuns, é para atender o interesse coletivo. Ainda assim, a medida será por reduzido tempo, apenas enquanto perdurar a causa que o motiva.
Primeiro, ela tem mérito, né? Construir mérito é uma coisa muito complicada ainda para a gente entender, porque não é só a ação do bem. É o quanto a gente conseguiu, pela nossa ação, despertar alguém. Quer dizer, foi sincero. O bem, ele existe. Todos nós somos capazes e já fazemos o bem. Mas a força magnética desse bem, capaz de desviar aquele caminho do medo, o caminho da perdição, o caminho do vício, para algo melhor. Não são todos que têm. Né? Não são todas as pessoas capazes, pela sua vibração pessoal, de nos convencer que ali está o amor. Né? A gente vê muitas obras bonitas, mas pessoas assim, e ela era uma pessoa assim. O magnetismo dela convencia as pessoas de ter uma vida melhor. Né? Então, o projeto de acelerar um pouquinho, segurar um pouco, retardar um pouco o processo de desencarne dela, é hoje muito mais explicado. Hoje a gente tem mais literatura. Né? Ainda respondendo a pergunta, hoje as perguntas do André Luiz parecem algumas ingênuas até. Mas por quê? Porque a gente teve esse respaldo da literatura. Ele não teve. E outros também não tiveram. Então, talvez a ingenuidade da época narrada é total falta de intercâmbio mesmo que existia. Hoje, quantos livros a gente já leu, quantas questões a gente já discutiu, então o pensamento ficou mais fácil. Também a gente tem que levar essa situação em consideração. O magnetismo que aciona, o magnetismo da oração das pessoas, e principalmente do menino de 8 anos, que foi acolhido pelaquela casa, né? Um espírito maduro, mas ainda infantil, na vibração dele, intuindo, lembrando do que foi acordado, de que está vindo uma pessoa na reencarnação, que eles têm um propósito, o choque na partida dela poderia provocar o aborto. Então vejam que no Evangelho fala assim, tudo que a gente pedir, pedi com fé que obtereis. Não é assim que a gente aprende? Aí os espíritos, o próprio Allan Kardec explica, mas será que Deus atende qualquer capricho? Veja que já é outra palavra, capricho. Não, não é qualquer oração que ele atende. Não é qualquer capricho, é a necessidade. Quando vem um propósito real, uma coisa verdadeira, pode ter certeza que pede e obterá. Agora, caprichos nossos, perdi a fé porque as coisas não saíram como eu queria, é outra coisa, gente. Aí é ego. Agora, usar a nossa oração, a nossa fé, para alcançar algo superior, pedindo um pouco mais de tempo de vida. Vamos lá. Deixa eu pedir aprimoramento na fala, né? Então eu vou pedir essa intercessão por alguém que eu amo. Eu quero essa pessoa mais tempo. Eu estou pedindo a Deus mais tempo. Mais tempo por quê? Por causa da minha saudade. Não estou falando que minha saudade é pequena. Mas é por minha saudade. É por a sensação que eu vou ter da perda dessa pessoa no meu dia a dia. Então é por causa da minha vontade, das minhas necessidades um tanto até egoístas, ou eu estou pedindo mais tempo por alguma tarefa que não é só para o meu capricho, para a minha saudade. A falta que essa pessoa vai fazer para mim. Mas o quanto ela é importante para o meio que ela está fazendo, para o trabalho que ela executa. Não é totalmente diferente? Então é isso que houve a interferência de espíritos maiores da colônia, que permitiram mais tempo, para que o andamento do planejamento de reencarnação de quem estava chegando não fosse ameaçado, não fosse prejudicado. Então não é por causa de uma vontade nossa. Né? Então que a gente lembre isso das nossas preces. O que eu estou pedindo na minha prece? É igual de uma criança imatura, mimada, que quer caprichos? Ou o que eu estou pedindo na minha prece é sensato, é prudente e realmente não é só para agradar a minha vida, mas pode trazer benefícios para a coletividade? Só para gravar. Na verdade, isso é muito maior do que nós pensamos. Porque muitas vezes o prolongar da vida de uma criatura está envolvendo toda a família num processo que talvez tenha que ser resolvido. A pessoa ganha meses, até anos, né? Às vezes, né? Então, não é um capricho, não é um pedido nosso que vai prolongar a vida da pessoa, né?
Tem um outro espírito também, que é o Luiz Sérgio, também, que ele veio trazendo pela Marinzec de Carvalho. Lembro do sobrenome, não estou lembrando o primeiro nome. Vera Lúcia, né? Pela médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. E ele vai trazer várias circunstâncias. E numa dessas circunstâncias ele conta o caso de que foi feito um pedido. Então, uma família extremamente pobre, e que sobrevivia da vaquinha. Era a vaquinha que dava o leite, que eles trocavam, comercializavam e que tinham comida. Aí o mentor da família, muito penalizado, ele pediu intercessão. Ele recorreu aos maiores, pedindo pela família que ajudasse, porque eles estavam tendo muitas dificuldades, até com as crianças. E aí foi pedido que esperasse. Tempos depois, o que aconteceu? Morreu a vaquinha. Lembra dessa história? Até o mentor ficou meio assim, meu Deus do céu, fui lá pedir pela ajuda me mata a vaquinha morre, e agora? Só que a questão quer dizer o seguinte, que às vezes a gente fica condicionado naquela escassez e fica dependendo da escassez. Tempos depois, por faltar a vaquinha, o que aconteceu com a família? Foram trabalhar. E começou a mudar. E a vida começou a mudar. Então, às vezes, a nossa oração é imediatista. Soluciona esse problema desse jeito, aquele jeito que a gente enxerga. Só que quem disse que o nosso jeito é sempre o melhor? Quem disse que a solução que a gente vê para o problema do nosso filho, do nosso marido, da fulana, é o melhor? Por isso que a gente tem que aprender a vibrar, a ter a fé, mas sem conduzir. Pai, que seja feita a vossa vontade. Oh, que exercício difícil. Então, eles chegam no apartamento da Albina, um apartamento confortável, e realmente eles observam que o estado de saúde dela é bem precário. Mas, em compensação, o espírito dela mantinha-se calmo e confiante. Ao mesmo tempo que eles chegaram, chega também um grupo de 14 moças do educandário da Albina para fazer a prece, para fazer o culto do Evangelho no lar. Então, eles rapidamente começaram a trabalhar enquanto elas oravam, né? Eles começaram a fazer os passes e tudo contribuiu para que desse resultado positivo, porque o ambiente que se criou pela prece, o estado de espírito da Dona Albina, as filhas presentes e os amigos espirituais também que estavam lá presentes, também todo mundo, tudo contribuiu para que as forças da irmã Albina fossem restabelecidas. O coração dela estava bem fraquinho, estava prejudicado, então eles foram, através dos passes magnéticos, restaurando as áreas que ela tinha maior necessidade de melhora. E eles podiam confiar, né? Eles falam entre eles, que na grande melhora, que ia persistir por alguns meses. Então, depois dessa complexa operação magnética, o coração dela começou a funcionar com equilíbrio. E ela começou a se sentir melhor, reconfortada, mais calma, né, o físico. E acreditando que tudo era devido à prece das moças ali. E ela estava se sentindo muito bem. E essa alegria que empolgou a todos deixou o André também pensativo, que se não foi a súplica das meninas que realmente deixou a Dona Albina melhor. E o Jerônimo fala assim, que não é bem isso. E ele explica, os bons pensamentos da Lloyd, que é
uma das filhas, e a Eunice, outra filha, e envolvem-na toda em repousante atmosfera de amor. Entretanto, não seria os pedidos das filhas que mudariam o roteiro das autoridades superiores no cumprimento das leis divinas. Então, nesse instante, a dona Albina, sentindo-se bem melhor, pede para a filha mais velha se seria possível trazer o Joãozinho até ela. E o Jerônimo e o André continuam socorrendo, né, na organização fisiológica dela, continuam com os passes para que ela vá cada vez melhorando mais. E as discípulas, as 14 meninas, vendo que ela estava melhor e terminada a prece, vão embora. E chega o pequeno menino, o Joãozinho. Cumprimenta a todos que estavam ali, respeitoso, mas quando ele olha para a dona Albina, ele vai correndo beijar a mão dela. E eu choro. Bom, então acontece isso, né? O rapazinho chega, muito sentimentos, muito respeitoso, mas ele sente o baque, né? Então, a princípio a gente pensa assim, então é uma criança com medo da morte da vozinha, né? Que ali ela está como, né, uma vozinha. Mas não é bem isso. Ali aquele espírito, mesmo no corpo infantil, tem memórias muito lúcidas. Então ele tem uma percepção de que ela não poderia ainda, não porque ela não poderia por ela, porque ele estava apegado a ela. Não poderia porque o choque da desencarnação poderia já gerar o aborto da companheira. Então, ele tinha isso visto em espírito, em desdobramento astral. E ele trazia intuitivamente essa informação. Não acontece isso com a gente também? Às vezes nós recebemos orientação espiritual e quando acordamos de manhã, um problema que estava lá na véspera parece que dissolve, a gente acorda mais tranquilo, mais refeito, né? Não sabemos exatamente o que recebemos de orientação, mas sabemos que as coisas vão ficar bem, né? Não é assim que acontece? É isso que ele está ali clamando, né? Então a vibração dele é muito lúcida, mesmo tão pequeno. Isso também nos lembra que o espírito é o espírito, o corpo é a fase. Às vezes a gente subestima a criança, às vezes a gente trata a criança como um mini atraso mental, para não falar outra palavra, né? A gente não trata a criança como se ela fosse quase... Quase isso. E a gente às vezes está subestimando, às vezes a gente não faz isso com o idoso também, né? Nas prepotências das etapas da vida. Então que a gente aprenda também a lidar com todas as etapas. Então é esclarecido aquele benefício, é esclarecido. Veja que existem comunicações que não são pelas palavras, são pelo afeto, pelo sentimento, né? Então, o André queria fazer mais perguntas, né? E o Jerônimo indica que a Albina se abraçava com o Joãozinho e aconselhou ele a observar. E o menino fala que tem orado sempre para que ela fique boa logo, que da última vez que esteve na igreja pediu a todos que orassem por ela. E ela, muito carinhosa, fala que Deus pode chamá-la, mas ele rebate dizendo que precisam muito dela ainda nesse mundo. Então ela pede que ele cante um hino da igreja e André observa o Joãozinho cantar. E a música e o cantar dele parece um lamento, diz o André. E após terminar a primeira parte da música, ele não conseguiu terminar e começou a chorar, muito emocionado. Ele se joga nos braços dela, da avó, pedindo para ela, falando para ela que ela não pode ir embora agora.
para o céu, que ela tem que ficar mais, que Deus não deixará. E é como a Yarinha falou, né? Ele está repetindo uma recordação que ele teve em desdobramento. Então o Jerônimo concorda, dizendo que realmente ela não irá dessa vez. E para satisfazer a curiosidade do André, o Jerônimo fala assim: observe por si mesmo o que nota em Lloyd, que é a filha mais velha. Aí o André fala: reparo que aguarda alguém, uma filhinha que está entre nós, logo para chegar. Desde o primeiro encontro, verifiquei que está em período ativo de maternidade. Isso mesmo, o Jerônimo falou. A prece do João é importante porque se reveste de profunda significação para o futuro. A menina, em processo reencarnacionista, é uma abençoada companheira de muitos séculos. Ambos possuem admirável passado de serviço à crosta planetária e escolheram nova tarefa em plena consciência do dever a cumprir. Foram associados de Albina em várias missões e serão continuadores na obra de educação evangélica. Não são espíritos purificados, redimidos, mas trabalhadores valiosos, com suficiente crédito moral para a obtenção de oportunidades mais altas. Apesar da condição infantil, o servo reencarnado, pelas ricas percepções que o caracterizam fora da esfera física, recebeu conhecimento da morte próxima de nossa venerável irmã. Compreendeu antemão que tal fato repercutiria angustiosamente no organismo de Lloyd, compelindo-a talvez a desequilibrar a gestação em andamento, podendo até levar ao aborto. E com isso prejudicar o rumo do serviço de que João é feliz portador. Socorreu-se de todos os valores intercessórios nos instantes em que a sua alma lúcida pôde operar as ausências da instrumentabilidade grosseira que triunfou com as súplicas insistentes, obtendo reduzida dilatação de prazo para a desencarnação de Albina. Aí o André encerra com o pensamento dele. A singular ocorrência enchia-me de encantamento e surpresa, e contemplando sob forte enlevo a pequena família em santificado júbilo doméstico, eu chegava à conclusão de que ali, numa câmara de moléstia grave, a oração, filha do trabalho com amor, vencia o vigoroso poder da morte. A semana que vem, feriado, dia 9, nós teremos trabalho, tá bom? Daremos sequência no próximo capítulo. Acredito que mais 2 semanas encerraremos e daremos continuidade imediata, tá bom? No próximo livro, que é no Mundo Maior, né? É no Mundo Maior, tá bom? Então, vamos fazer o nosso encerramento agora? Agradecendo ao mundo espiritual, que nos abre espaço para reflexões, para que a gente lembre de onde a gente veio, as propostas que foram realizadas em prol da nossa evolução, mas o quanto que ao estar na matéria, a gente se esquece dessas propostas, se desvia, turba o raciocínio, o sentimento. E nós precisamos voltar ao eixo. Muitos perguntam por que a gente volta a estudar depois, quando a gente já está mais velho? Por que a espiritualidade a gente compreende melhor depois? Porque talvez é porque a gente canse um pouco das decepções do mundo, das desilusões. E aí fique mais fácil a gente lembrar que a gente tem que voltar para a casa do Pai.
Então, vamos pedir ao Pai de amor e bondade, nesse instante sagrado, que proteja esse ambiente, esse hospital, favorecendo aos nossos irmãos que precisam do socorro amigo, o alento, o remédio, a esperança de novos dias, de novas oportunidades. Por onde quer que a gente tenha andado, os erros que a gente tenha cometido, a gente tem que lembrar que o sol sempre nasce outra vez, sempre é tempo de recomeçar, e que a gente vai ter essa oportunidade e que a gente consiga abrir o coração para aproveitar esse recomeço da nossa vida e seguir adiante. Então vamos juntos agradecendo, encerrando a nossa noite. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida que nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Graças a Deus. Uma ótima noite a todos. Por gentileza, até o pessoal que está em casa, à distância, se puderem nos ajudar com as vibrações, com as orações, com a boa leitura, para dar sustentação ao trabalho de desobsessão, que já vai sendo preparado para começar logo mais às 8 horas. Então, por favor, silêncio de todos e agora vamos contribuir com o trabalho.